O vídeo de hoje é sobre a identificação de suculentas e dicas de cultivo, a pedido da Maria Aparecida, que quer que eu fale os nomes das suculentas. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Peço a vocês que deixem um joinha para mim, se inscrevam no canal e vamos lá. Echeveria momoca. Uma das características marcantes dessa planta, ela é fazer essas duas cabeças assim. Eu particularmente prefiro ela mais certinha, com só uma roseta. Mas é muito difícil aqui comigo ela ficar só em uma roseta. Ela sempre bifurca, como vocês podem ver aqui. Essa aqui já tá quase uma árvorezinha. Olha lá embaixo, ela tá brotando. E aqui, uma mudinha bem pequenininha da momoca já virou duas. Então, ela tem essa característica bem marcante de se transformar em duas. Este é um Aeonia arbóreo, eu não sei a variação dele, mas é um arbóreo. Muitos me falavam que ele tinha cheiro de mel e eu nunca tinha percebido, gente. E agora, realmente, ele tem muito cheiro de mel, dependendo do horário do dia, eu não lembro mais. Mas tem um horário que ele perfuma o quintal todinho com cheiro de mel. Ele cresce bastante, ele forma essas rosetas, assim, ó, faz uma árvore cheia de roseta. E é uma planta que ela fica mais bonita se cultivada com sol um pouco menos. Ela não gosta de sol pleno aqui comigo, não. Eu só consegui cultivar ela para ficar linda assim, debaixo de um sombrite ou então ao sol da manhã. E ela tá muito linda e ela gosta de bastante água também. É aquela suculenta que você não pode deixar ficar muito tempo com substrato seco porque ela murcha. Esta aqui é uma Gisele, eu imagino que seja uma Graptoveria. Ela é muito parecida assim com a metálica, com a Fred Ives. É uma suculenta que desenvolve muito rápido. Quanto mais sol, mais bonita ela fica. Ela fica bem coloridinha, em um tom mais rosado. E ela é muito boa para brotar no caule. Eu fiz a decapitação dessa aqui, ó. Vou mostrar aqui para você como é que tá o caule dela. O caule se transformou em 5 mudas. Aqui tem 4 porque eu já tirei uma. Mas o caule que eu deixei aqui, ó, e ficou um arranjo lindo. Esta é a Fred Ives, como eu falei, eu acho que ela lembra bastante a Gisele, mas ela tem a folha um pouco mais alongada. Então preste atenção, essa aqui é a Fred Ives, a Graptoveria Fred Ives. A Gisele, eu acho que tem bastante semelhança. O que vocês acham? Esta é a Malna brasileira. A Malna brasileira do inverno, ela fica com muitos babados assim. E ela só não dá carúncula, mas ela fica bem repolhuda e fica uma planta maravilhosa. É uma suculenta que precisa de muito sol para poder ficar bonita. Essa é a Echeveria Mona Lisa. Muitos confundem ela com a Malna brasileira, mas podem perceber aqui que tem bastante diferença nas folhas. Ela tem umas folhas menos, ela fica menos rulosa. Esse é o jeito que ela fica sempre. A Malna, ela tem as folhas mais arredondadas e fica com mais babado, dependendo da época do ano. Essa aqui também é uma suculenta que precisa de muito sol para poder ficar compacta e ficar na sua mais bela forma. Essa aqui é uma Echeveria Beach Waves. É uma suculenta muito bonita, porém a minha pegou fungo, mas na época do inverno ela fica muito bonita e ela também precisa de muito sol para ficar com a forma mais bonita. Ela fica com um pouco, ela é meio rulosa também, assim como a Mona Lisa, ela é meio rulosa nas folhas. E o verde dela é um verde limão muito lindo. Essa é a Echeveria Gila. É uma planta que fica muito grande, eu gosto de cultivar ela mais no sol da manhã. Ela fica bem compacta. E aqui ela não está tão bonita porque está chovendo muito, então é uma planta que não aguenta ficar com o substrato muito encharcado. Então aqui não está secando e é por isso que ela está toda deformada assim. Mas é uma planta bem bonita e dá para vocês perceberem que é uma gila. Ela tem as folhinhas bem gordinhas, folhas bem duras mesmo. Uma planta muito difícil de fazer muda por folha porque é difícil retirar a folha.
Então, não porque ela não brota, ela brota muito bem por folha, mas a dificuldade de retirar a folha é muito grande, porque ela fica muito junto e é muito dura para arrancar as folhas. E quando a gente força, pode acontecer de estragar o caule e acaba pegando fungo. Então, o melhor jeito de fazer mudo da Gila aí é retirando as folhinhas que estão nas hastes florais. Ou então, quando ela está com a mudinha bem nova também, fica fácil de retirar e por decapitação. É muito fácil a brotação dela e o desenvolvimento também é bem rápido. Esta é a rosinha do sol variegata. Apesar de chamar rosinha do sol, aqui ela não foi bem no local que pega muito sol. Eu estou cultivando ela onde que tem um pouquinho de sol, um pedaço de sombrite, ou então ao sol da manhã, que é o local que elas ficam melhor. Ela se desenvolve mais, fica mais saudável. Então, eu preferi cultivar a rosinha do sol num local onde o sol não é tanto. Mas, de qualquer maneira, precisa que o sol, pelo menos 4 horas por dia, mas um sol filtrado ou o sol da manhã. Esta é uma Runione, que antigamente era Runione San Carlos, mas como eles sempre estão trocando os nomes das plantas, então dizem que agora ela atende apenas por Runione. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas é o que eu fui informada. Esta é uma Calha argentea, uma planta que eu tive muita dificuldade de cultivar ela ao tempo. É uma planta que precisa também de bastante sol, muita pruína, e fica manchada com facilidade se toca nela, por causa de que ela tem muito pruína, e é uma planta que funga muito com facilidade se estiver na chuva. E por falar em Runione, esta é a Runione topsy-turvy, uma planta muito linda, e eu acho ela bem fácil cultivo se tiver num local onde o sol não é tanto também. Comigo ela não gostou do sol pleno, e eu cultivo ela onde o sol pega ou na parte da manhã ou com sombrite. Essa é uma Echeveria pulidones. Eu também não cultivo ela em sol pleníssimo, e ela fica muito bem assim, mesmo que não seja um sol bem forte. 4 horas de sol é ótimo para ela. Faz muda por folha, por decapitação, e sai muda também em forma de colônia. Esta aqui é uma híbrida de polidones. Esta é uma glauca verdadeira, são da família secunda variação glauca, e as pessoas confundem ela muito com a pumila, mas tem bastante diferença. A glauca fica aí com as folhinhas viradas para cima, bem em forma de colher. Já a pumila ela não fica, ela tem as folhas mais compridas e ela não fica com as folhinhas para cima. Então, o formato da glauca é muito mais, eu acho muito mais bonito do que da pumila. Então, olha, esta aqui é uma pumila, folhas retas, e esta aqui é uma glauca. Todas elas saem muita mudas por caule. Ó, não precisa podar, a glauca não precisa podar para ela sair muda, ela naturalmente ela já sai muda, não sai mudas por folha. Já plantei, já coloquei folhinha para brotar, já brotou, de 100 sai uma, mas não vale a pena, até porque a glauca é uma suculenta muito prolífica, então não tem necessidade de ficar perdendo tempo aí tentando fazer mudinha por folha. Elas demoram muito para desenvolver. E nem às vezes elas saem raiz, as folhas saem raiz, mas não dá brotação. Então é uma suculenta que forma uma colônia muito grande e é uma suculenta que cresce bastante também. Esta é uma Graptoveria Milky Way, a Graptoveria Milky Way cultivada ao sol. Ela fica assim rosada ou alaranjada. Mas se cultivada a meia sombra, ela fica com um tom mais azulado. Como vocês podem ver, essa aqui é uma Milky Way que está cultivada onde o sol não é muito intenso. Então ela fica um tom mais azulado e com rosas, como se fosse uma maquiagem esfumada na ponta. Esta aqui é uma híbrida de White Prince.
Esta é uma Echeveria Angel, uma planta muito fácil de cultivo, mas é uma planta que também atrai muita cochonilha, porém se cultivada ao sol pleno, dá menos cochonilha, principalmente se pulverizar de 15 em 15 dias com um bom sulfato de cobre, aquele que tem cálcio na composição. Ela, aqui depois que eu comecei a colocar sulfato de cobre nela, borrifar nas folhas, ela não deu mais tanta cochonilha como antes. E é uma planta que dá muita muda no caule, ela forma uma colônia, ela não precisa de decaptação para dar muda. E as folhas dela brotam muito mesmo, com muita facilidade. Esta é uma Echeveria Peruvian Rose. Ela fica muito bonita, ela fica com umas bordas bem fluorescentes, mas a bela forma dela é mais na época do inverno e ela precisa de pelo menos 6 horas de sol para ficar bonita. Este é um Peresquiopsia, é um cacto. Peresquiopsia. E ele tem um espinho muito violento. E esse é um cacto muito pouco falado. Ele é diferente do que a gente conhece de cacto, porque ele tem folhas. Esta é simples de identificar. É uma patinha de urso. Uma planta bem bonita. Comigo aqui ela vai muito bem ao tempo. Mas eu não consegui cultivar ela em sol pleníssimo. Então eu estou cultivando ela aqui onde tem um sombrite. Ou então o sol da manhã, as 4 primeiras horas de sol por dia é a melhor. Essa é uma Echeveria Madiba, uma planta que aguenta muita chuva, ela aguenta sol pleno e também ela pode ser cultivada em um local onde o sol bata só na parte da manhã, umas 4 horas, ou então embaixo de um sobrite, como é o caso da minha, e ela fica muito bem, brota muito por folha. Decaptação eu ainda não fiz, mas nem precisa porque cada folha que arranca aqui é uma muda garantida. Essa é uma Afterglow. A Afterglow, para quem não sabe, ela é híbrida da Cante com a Xaviana. É uma planta muito linda também, nem tem necessidade de decaptação porque ela faz mudas, ela nasce mudas no caule muito bem. Mas fazendo a decaptação aí é imediato as mudas dela. Esta é a Morning Light, ela é parente da Afterglow. As duas são híbridas da mesma planta, Xaviana com Cante. A Morning Light, a mãe da Morning Light é a Xaviana. E a mãe da Afterglow é a Cante. Então, a Xaviana entrou com o pólen e a Cante com a semente. No caso da Morning Light, a Cante entrou com o pólen e a Xaviana com a semente. Então, essa é a diferença delas. A Cante, a Morning Light é uma suculenta mais barata, por ser por ser filha da Xaviana. E a Afterglow é uma suculenta que antes era muito cara, ela por ser filha da Cante. Esta é a Graptoveria jadeíta, ela é híbrida do Graptopétalo McDougall com uma Echeveria que a gente não sabe, não foi identificada. E é uma suculenta que ela dá muitas mudas através desses bracinhos, mas ela não gosta de ficar o tempo tomando chuva. A minha que eu deixo tomar 1 ou 2 chuvas, depois eu retiro. E ela também aqui, ela prefere um sol mais fraquinho, como o sol da manhã, umas 4 horas de sol por dia, ou então um sol com sombrite, que é o caso aqui da minha. Já tentei cultivar ao sol pleno, ela não se desenvolve e ela fica com uma coloração bonita, mas ela fica muito fechada e eu gosto dela assim, bem abertinha. Este é o Cotyledon pendens, uma planta de muito fácil cultivo aqui para mim. Eu tenho pouco tempo que eu consegui essa planta e eu já multipliquei ela em vários locais. Basta fazer a poda de beliscão, tirar um galhinho e já colocar no vaso, que aonde que a gente cortou vira vários galinhos e aqui a gente tirou fora continua crescendo. Então é uma planta muito linda, muito fácil cultivo e ela precisa de pelo menos 4 horas de sol por dia para ficar bonita. E no inverno ela fica com coloração bem alaranjada, como se fosse uns pêssegos, umas frutas.
A Graptoveria Lovely Rose, ela é híbrida da Fantôme. Ela pode ficar assim fechadinha, como se fosse uma rosa, mas ela pode ficar também aberta, como se fosse uma Fantôme, que ela fica, aí ela passa a chamar Lovely Rose reversa. Mas é uma planta, é a única planta, ela mesma que faz uma mutação. As minhas, cada dia ela tá de um jeito diferente, ó, depende também da quantidade de sol. Eu gosto de cultivar ela onde o sol não é tão forte. O sol da manhã, 4 horas de sol, é o ambiente ideal. Ou então embaixo de um sombrite, que pegue sol o dia inteiro, mas que seja filtrado com um sombrite de uns 30%. Essa daqui é uma Portulacaria afra. É uma planta muito bonita, ela parece um pouquinho com a jade, mas ela tem as folhas bem pequenininhas. Ela é uma punk, ela é usada tanto para ornamentação quanto na culinária. Pode comer as folhinhas dela sem problema. Eu acho ela muito legal, ela é bem azedinha, essas folhinhas, eu acho uma delícia. Então pode fazer salada, refogado, como queira. É uma planta comestível e é uma planta ornamental. Ela fica uma árvore bem grande, como bonsai, ela costuma ficar pendente, mas eu gosto dela assim, ó. Eu vou amarrando ela embaixo para ela ficar com um formato bem ereto. Então, uma Chaviana Neobreak. É uma planta muito bonita, ela fica num tom lilás, bem fluorescente. Diferente da Chaviana normal, é uma planta bem fácil para cultivar. Ela está manchadinha porque eu coloquei fungicida, ela dá bastante cochonilha e é uma planta que não gosta de chuva. Colocar a chuva, ela despenca todinha. Então, a única dificuldade de cultivo dela é esse. E eu coloquei ela aqui num local onde não pega chuva. Chaviana Neobreak. Essa daqui é uma Echeveria Blue Metal. É uma planta muito linda, ela tem as folhas bem gordinhas, curtas e largas. Muito fácil cultivo, está cultivada ao tempo, prefere mais sol durante o dia, se possível o dia inteiro. E quanto mais sol, mais bonita ela vai ficando. E eu vou ficando por aqui porque o vídeo está ficando enorme. Se você quiser a outra parte de identificação, só falar aí no comentário que eu faço para vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo.